Vamos lá, vamos começar essa transmissão. Deixa eu ver quem já chegou aí. Carol chegou, Samara chegou, Vitor passou por aqui também. E vai chegando o povo. E venham, venham, boa noite, boa noite. Venham para o YouTube, tá? Para vocês verem os slides e participar da aula. E como é que tá no YouTube? Vamos lá? Ainda não foi? Já apertou? Uhum. Oi, oi, oi. Vamos ver aqui essa transmissão, né? Aqui, ó, tá bem baixo. Hoje, tava ótimo antes. Bom, mas vamos dar início, né? Mesmo sem essa, né? Uhum. Meus amores, olha, Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Ale! Oi, Ale, estamos aqui na aula, Ale, conversando a aula aqui para a banca Sebrasp, tá? E estamos só aguardando aqui começar essa transmissão pelo YouTube para a gente poder dar continuidade ao conteúdo da gente. Isso, vamos lá. Iniciar, Carol, mesmo sem, né? Vamos lá. Bom, minha gente, e o que é que nós vamos trabalhar hoje? Veja, nós já estamos na nossa 7ª aula. Semana que vem nós vamos cumprir a nossa carga horária, vamos finalizar essa carga horária de 8 encontros. Foram 8 encontros sobre a banca Sebrasp, que a gente também conhece como banca CESP. E nesses 8 encontros, quais foram os temas? Olha, a gente trabalhou introdução, a gente trabalhou a estrutura da banca, trabalhamos o critério de correção dessa banca e a partir daí o desenvolvimento, vimos na verdade provas, né, que foram aplicadas. Trabalhei com vocês textos de alunos que por sinal passaram no concurso da Polícia Rodoviária Federal, e aí a gente compartilhou e ainda vamos compartilhar na próxima semana. A gente vai fazer o fechamento e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que é aquele conteúdo que você precisa dele, não apenas para produzir texto, mas também para trazer uma boa compreensão. Eu não sei se acontece com você, mas muitas pessoas têm dificuldade em análise e interpretação de texto. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender a estrutura de um texto. Sabe aquilo de ler um enunciado e dizer assim, a intencionalidade do texto, a intencionalidade do autor era essa, tá? E aí o que é que a gente vai perceber? Que a intencionalidade, a situacionalidade, a questão da própria retratação do texto quando diz respeito a uma visão mais voltada para a própria intencionalidade mesmo do autor, né? E a riqueza, tá? A riqueza desse texto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar essas nuances, a gente vai ver como se faz a construção textual, não apenas para você interpretar o texto, mas também para você trazer para a sua prova uma compreensão melhor, para você trazer para a sua prova uma assertividade. Então, dá uma olhadinha nessa questão, nesses slides que eu vou mostrar agora, tá? Então vamos lá, construção textual dentro da estrutura do Sebrasp, ok? Lembrando que essa construção não é só a estrutura do Sebrasp, é a construção de texto que você encontra naquelas provas que o Sebrasp constrói, mas se você vai fazer algum concurso cuja banca seja FGV, também SES Gran Rio, a estrutura, a retratação, a interpretação passa por esse crivo, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre interpretação e construção de texto, a primeira coisa que eu quero que você reflita é o que é texto, tá? O que é um texto? Quando a gente fala de texto, de elemento textual, a gente está falando de quê?
Então, segundo Platão e Fiorini são dois grandes escritores, autores de obras maravilhosas, dois gramáticos, né, também, e extremamente voltados para essa questão da linguagem e da linguística. Quem tiver aqui no Instagram pode vir para o YouTube, tá? Aqui está tendo só uma oscilaçãozinha, mas a aula, caso a gente não consiga transmitir agora, vai ficar gravada, tá bom? Vamos lá. Então, o que é texto? Tá? Então, segundo Platão e Fiorini, gente, texto não é um amontoado de frases soltas. Ele diz o seguinte, que não é um amontoado de ingredientes que se prepara uma receita. Se eu amontou os ingredientes, eu não vou ter uma receita organizada. Eu preciso planejar, ok? Então, um texto é do mesmo jeito. Não é que eu sobrepondo frases, eu vou construir um texto. Então, quando a gente fala de redação, presta bem atenção a isso, tá? Não é simplesmente um amontoado de frases que vai dizer que você construiu uma redação. Por quê? Porque o texto, ele precisa ter as partes conversando entre si. Ritinha, o que é isso? O texto, as partes do texto conversam entre si. Gente, o texto é um todo organizado. E as partes desse todo, elas vão conversar entre si. Sabe aquela introdução que a gente já falou dela tão bem? Desenvolvimento, conclusão. Se você está fazendo a prova do Sebrasp, você sabe que a estrutura dele, né, daquela banca, é o texto dissertativo expositivo. O que isso significa? Significa que você não precisa fazer aquela estrutura de dissertativo argumentativo, colocar uma tese, defender um ponto de vista. A partir do momento que você defende um ponto de vista, você vai trazer uma argumentação que sustente a sua tese e caminha para a nossa tão desejada conclusão, que pode ser com uma proposta de intervenção, pode ser com uma síntese, pode ser com uma reflexão, enfim, existem formas diferentes de concluir um texto. A mais comum, a mais utilizada, diante da situação que as bancas trazem temas que são problematizações, todo problema exige uma solução. Daí, a maior parte das conclusões, elas serem encaminhadas para a estrutura de intervenção, tá? Com o agente, que é aquele que vai resolver, cabe a quem resolver, com as ações, com o detalhamento, seja o detalhamento pode ser da ação, pode ser do agente, e a finalidade, a intervenção. Pois bem, então um texto, gente, ele é um todo harmonioso. As partes isoladas, elas conversam entre si. E ele pode ser formado, né, essas partes ser formadas por palavras, por uma só palavra, tá certo? Mas também por imagem. O texto é um todo que precisa fazer sentido. Então, se a gente fosse fazer agora um resumo de o que é texto, texto é um todo harmonioso, planejado e que precisa fazer sentido. Por quê? Porque se não fizer sentido, se o texto for simplesmente um amontoado de frases soltas, a gente não vai ter a compreensão dele. Quem lê nosso texto não vai entender, tá? E ainda mais, a gente mesmo não vai ficar confortável diante do que escreveu. Já aconteceu de você produzir qualquer texto, tá? Nem estou falando só de redação, de texto dissertativo argumentativo, ou expositivo, mas já aconteceu de você produzir um texto e depois você lê e diz, rapaz, não estou entendendo o que eu quis dizer aqui não. Veja, faltou clareza até para você. E preste atenção, é interessante você lembrar que o primeiro corretor do seu texto é você mesmo. Você é o primeiro avaliador, porque depois que você faz o rascunho, depois que você lê o rascunho, começou a passar limpo, você já começou a ser o seu primeiro corretor. Você já começou a ser o seu primeiro avaliador. Então, a partir desse momento, não tenha dúvida que tem que fazer sentido e tem que ter clareza, ok?
Então vamos lá, já vimos o que é texto, a questão das partes conversarem entre si. E quando eu digo que eu preciso ter um texto com clareza, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso ter textualidade. Então preste atenção agora a esse momento. Texto precisa de textualidade. Gente, e o que é textualidade? É lógica. É o texto ter sentido. É você começar a ler, imaginemos essa sequência, tá? Começo, meio e fim. Em se falando de um texto dissertativo, beleza? Porque muitas vezes você pega um texto numa prova, que é uma narração, né? Uma questão de interpretação, e a questão já pode começar pelo final da história, tá? Mas o final do texto, que será o início da história, vai conversar entre si com as outras partes e a história vai ficar com clareza, com textualidade, vai ter progressão, vai ter consistência. Então, presta bem atenção. Se eu quero textualidade, eu preciso ter lógica. Meus amores, como é que vocês vão colocar lógica num texto que não foi planejado? Como é que vocês vão colocar lógica num texto que não foi pensado por você? Que não trouxe para a sua redação a questão da própria identidade, porque você precisa de uma identidade, tá? Você precisa ter um texto que faça sentido. E o texto, ele pode ser lido, compreendido, e o autor utiliza para isso, para que eu leia e compreenda, elementos linguísticos. Ritinha, como assim elementos linguísticos? Ele traz para o texto retratações que vão colaborar para a compreensão desse texto, para que ele comunique. E aí a gente pode até dizer que esses elementos, tá? A gente pode dividir o texto em partes para facilitar o processo de compreensão. Não entendi, Rita. Então presta mais atenção ainda. Você está lendo uma questão de interpretação de texto, tá? Abriu o seu caderno de prova e tem lá um texto. Imagina que o texto não tenha divisão de parágrafos. Fosse um texto jornalístico e que não trouxe uma resenha, um resumo, e não traz ali uma divisão de parágrafos. Você precisa blocar esse texto. Você precisa dividir esse texto, porque na hora em que você começa a dividir as partes, tá? Eu li esse primeiro momento do texto, eu li 4 parágrafos, ele fez sentido, entendi, vou ler mais 4. Isso é a forma de leitura que facilita o processo de compreensão. E se o seu texto, o texto que você estiver analisando, ele já estiver divididinho em parágrafo, o que é que você faz? Você vai lendo o parágrafo 1, não importa quantos sejam, tá? Lê o parágrafo 1, anota do lado, compreendeu o quê? Qual é a ideia central desse parágrafo? O que é que ele me diz? Li o parágrafo 2, faço a mesma coisa. E aí, à medida em que eu vou lendo, eu já vou destrinchando a interpretação. Eu já vou discriminando as ideias, eu já vou elencando, colocando uma abaixo da outra as ideias principais. Gente, quando eu termino de ler um texto, fazendo esse tipo tendo esse raciocínio e fazendo esse tipo de conduta, tendo essa conduta, acabou a leitura do texto, eu não estou com problema nenhum. Então, essa divisão, ela pode ser muito sua. Ela não precisa ser uma divisão que o próprio texto já traga. É você quem divide, é você quem lê, beleza? Então, a textualidade, ela é extremamente significativa para o processo de compreensão textual. E aí você pode me perguntar, Ritinha, mas existem assim elementos que sejam bem característicos e que nos fortaleçam a compreensão desse texto? Temos, tá? Olha aí, alguns elementos para a gente compreender melhor o texto. O primeiro elemento que eu quero falar com vocês hoje é sobre operadores argumentativos. Depois vamos falar de pressupostos e falar de subentendidos. Agora uma aguinha. Então vamos lá. O que é que a gente entende por operadores argumentativos? O que é isso? Como é que eu percebo a importância e a presença desses operadores argumentativos dentro do texto? Bom, então a primeira coisa, vamos entender o que é isso, tá?
Dá uma olhada. São elementos normalmente invariáveis. Como assim invariáveis? As conjunções, as preposições, tá? As interjeições são elementos invariáveis, os advérbios. E esses elementos que não variam em gênero, masculino, feminino, em número, singular, plural, são elementos que vão estabelecer relações de sentido. Ah, Rita, lembra, a gente já trabalhou isso quando viu coesão. Beleza, é também isso aí, tá? E esses elementos, eles se unem, eles se concatenam. E concatenam as ideias dentro do texto, beleza? Daí, eu digo que esses elementos ou operadores argumentativos, o que é que eles vão fazer? Eles vão introduzir os argumentos. Eles vão apontar as famosas inferências. E anota isso aí, printa essa tela. Sem esses elementos, a clareza, a inteligibilidade do texto, o que é isso? A capacidade do texto ser entendido. Inteligibilidade é a capacidade de inteligentemente entendermos, tá? É a compreensão do texto, ela ficaria comprometida. Então, presta bem atenção. Quando a gente fala de inferência, olha, é bem complicado para muita gente, porque eu costumo dizer a frase que minha mãe dizia: tem gente que vê chifre em cabeça de cavalo, mesmo que o cavalo não tenha chifre, né? Por quê? Porque inferência é algo que eu percebo no texto, porque o texto me dá elementos para aquilo. Mas eu não posso extrapolar. A gente vai ver na prática isso agora, tá? E quando eu digo que eu não posso extrapolar, eu estou dizendo eu não posso fugir ao que o texto me dá. Porque se eu invento, eu corro o risco de perder uma questão. Eu corro o risco de compreender erradamente. Se eu estiver fazendo minha redação e eu não tiver compreensão do tema, eu posso colocar uma afirmação que extrapole o sentido do texto, que o meu avaliador, ao ler meu texto, ele não encontre elementos que possam realmente justificar aquela minha ideia. Lembre-se de que eu venho batendo numa tecla. Na introdução do texto dissertativo expositivo, lá do texto do Sebrasp, você precisa fazer um parágrafo curto, não é assim? Que traga elementos daqueles 3 tópicos, colocando na introdução como promessa para o seu avaliador a ideia-chave, tá? Ou as palavras-chave, melhor assim, para que ao ler a sua introdução, ele consiga perceber que você prometeu que vai atender às respostas, às ideias que aparecem naqueles tópicos. Essa é uma boa introdução. Então, se eu começo a extrapolar, a colocar na minha introdução ou dentro do meu texto as ideias que eu não possa sedimentar, aí eu vou extrapolar e a minha nota provavelmente vai cair, ok? Então, esse cuidado nós precisamos ter. E os operadores argumentativos, eles aparecem para nos dar um certo, eu vou dizer assim, um certo conforto textual. O que é que eu quero dizer? Eu sei. Então, eu sei onde buscar o operador argumentativo. Qual é o advérbio que eu vou usar? Porque se eu digo, por exemplo, um advérbio nunca dentro de uma frase, veja bem, nunca significa em tempo algum. Por sinal, cabe aqui uma reflexãozinha, nunca não é advérbio de negação não, viu? Nunca é advérbio de tempo. Nunca significa em tempo algum. Então, se eu coloco na minha redação, nunca tal fato acontece, veja, eu estou sendo extremamente voltado para, não é nem radicalismo, eu estou sendo extremista. Será que é nunca? Então, está dando para compreender, o operador argumentativo é aquela palavra, é aquele vocábulo, é aquele termo que vai anunciar, retomar, fazer um link com alguma ideia que eu já escrevi ou que eu quero colocar ainda no meu texto. Então, observem aqui alguns operadores argumentativos e vocês vão lembrar que já trabalhamos alguns deles. Vamos lá.
Operadores que somam argumentos. Exemplo, e, também, ainda, não só, mas também, além de, além disso, aliás, poderia ser aqui ademais, não é? Ou seja, são exemplos de conjunções ou locuções conjuntivas que me trazem a ideia de quê? De acréscimo, de soma. Olha o exemplo. Além de ser muito inteligente, é ótimo professor. Veja que eu estou somando aqui, além de, tá? É um ótimo professor e também é muito inteligente. Olha aí, ideia de soma. E aí você diz, mas gente, isso eu já sabia. Ótimo, saber é ótimo, aplicar é melhor ainda. E saber aplicar é sinal de segurança, tá? Eu sei, ótimo, eu aplico, ótimo, e eu aplico com consciência, então eu estou ganhando a batalha. Olha aqui um operador que indica, um operador argumentativo de conclusão. Portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. Ora, se eu fiz o meu plano textual e eu sei que eu estou colocando uma ideia e logo após essa ideia eu quero amarrar com uma conclusão, com uma ideia de consequência, olha aí, tá? Ou de conclusão, no caso. João tira notas baixas e trata mal os professores. Consequentemente, ele não é um bom aluno. Veja, ele não é um bom aluno, ele trata mal, ele tira notas baixas, mas ele trata mal também. Então, tratar mal uma pessoa não faz dessa pessoa, ainda que ele tirasse notas altas, não faria dele um bom aluno, não é? Até porque eu costumo dizer que mais do que bons profissionais, nós precisamos de pessoas boas. Nós precisamos de pessoas conscientes e conscientes do seu papel, da sua cidadania. Então, essa frase aí mostra uma conclusão de um pensamento lógico. Veja, não esquece, eu não estou vendo aqui decoreba de conjunção, tá? Eu estou falando de pensamento, de textualidade. Porque se eu digo somente que João tira notas baixas, portanto, ele não é um bom aluno, ele não é um bom aluno com que crivo? Com que olhar? Com olhar acadêmico. Mas quando eu digo que ele não é um bom aluno, porque ele tira notas baixas e porque ele trata mal os professores, então faz sentido. A frase passa a ter textualidade. Vocês compreendem? Tá claro? Operadores que indicam um argumento mais forte de um enunciado. Exemplo, até mesmo, tá? Ou até, apenas o até, apenas o mesmo, inclusive, pelo menos, no mínimo. Vê, então, que ideia? Olha aí, João era muito ambicioso. Queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. Vê que nessa frase eu dou uma ideia de fortalecimento de um enunciado. Ritinha, qual foi o enunciado? Que João era muito ambicioso. Então, como é que eu fortaleço isso? Se você vai construir sua redação e você vai falar, por exemplo, se você vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado da Paraíba, que daqui a pouco está saindo aí esse edital e eu espero que você já esteja estudando para ele, tá? Que vai ser um concurso massa, viu? Agora, aproveitando aqui, vamos fazer um parêntese. Se você está estudando para a Polícia Civil da Paraíba ou a polícia lá, a Polícia Penal de Minas Gerais, não importa. Então, fica aqui com a gente. Tá no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, tá? Vai lá no nosso Instagram, Rita Rafael Prof. Então, pega todas as questões. Todos os dias resolvemos questões de várias bancas. Tem questão da SES Gran Rio, que é a prova do Banco do Brasil aí batendo a porta, né? A gente tem questão Sebrasp, vamos ter questão FGV, questão FCC, e aí, né, IDECAN, Selecom, vamos trabalhar, Quadrix, vamos trabalhar com várias bancas. Já trabalhamos e vamos fortalecer, porque esse é o ano áureo dos concursos. E quando você olhar lá no nosso Instagram, der uma passadinha, ficar por lá e se inscrever no canal daqui e começar a nos seguir, olha a nossa bio. Na nossa bio tem lá links para a sua mentoria, para a mentoria de redação, tá? Para que você navegue e que você conheça, e é tudo feito com muito carinho. Mas vamos lá, vamos voltar para os nossos operadores, tá certo? E aí a gente tem
a ideia dessa textualidade, retratando o fortalecimento de uma ideia. É aquilo que eu falei há pouco. Se você está escrevendo e você quer fortalecer, o policial civil, ele é extremamente, ele precisa ser extremamente atencioso para com crimes, não é, crimes cibernéticos, e ter no mínimo, não é, um aparato tecnológico que o deixe confortável para poder desvendar e desbaratar tantas quadrilhas que realmente se instalam em nosso país. Veja, ele precisa ter, no mínimo, ele precisa ter pelo menos... Quando eu uso esses elementos, esses operadores, o que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou fortalecendo a minha ideia. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de um fortalecimento textual. Mas... como é que a gente sabe que o texto da gente precisa de tudo isso? Quando a gente planeja antes. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é verdade? Então, se eu tenho um norte, se eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho um texto planejado, eu tenho um texto organizado. Para isso, eu preciso compreender essas partes, tá bom? Preciso compreender, preciso trazer para a gente, né, para meu texto, uma sustentabilidade maior, uma ideia com mais lógica, uma ideia com mais coerência. E aí, continuando aqui os nossos operadores argumentativos, nós já vimos que o texto ele vai precisar de elementos, né? Nós precisamos, né, de elementos para escrever um texto e aprender o texto de maneira mais organizada. Então, falamos dos operadores argumentativos. Vamos falar um pouquinho agora de um outro elemento que é muito interessante, que são os pressupostos e os subentendidos dentro de um texto, tá? Olha, pressuposto e subentendido, mas dá uma dor de cabeça para algumas pessoas, que é uma maravilha, viu? Segura aí a onda, vê lá. Nos textos, nós encontramos informações implícitas. Ritinha, como assim informações implícitas? Elas estão ali, mas a gente percebe de uma forma que as palavras do texto nos conduzem àquela conclusão, nos conduzem àquela visão, mas nem tudo é tão óbvio. Então, a gente encontra no texto informações implícitas e elas podem ser propositais ou não, facilmente percebidas ou não facilmente entendidas, percebidas. Existem textos que eles são mais densos. E aí, os implícitos, que a gente também chama de entrelinhas, né? Eles vêm à tona porque muitas vezes o texto ele nos dá subsídio para isso. Ele nos dá elementos para que a gente chegue àquela conclusão. Mas e quando você está construindo o seu texto? Qual é o cuidado que você precisa ter? Você precisa ter um grande cuidado, que é o de não deixar passar uma imagem que não era aquilo que você queria que passasse. Até no texto, na hora de um diálogo. Já aconteceu com você de uma pessoa dizer assim, te magoou, e daqui a pouco olha para você e diz, olha, mas não foi isso que eu queria ter dito. E aí o que é que você fala? Que eu também falo. Mas foi isso que você disse. Então ela usou as palavras de tal maneira inadequada que implicitamente passou uma imagem que ela não queria que tivesse passado. Então, a gente encontra informações implícitas que podem ser propositais ou não, facilmente percebidas ou não. Então, Rita, e essa facilidade, ela vai depender de quê? Ela vai depender da maneira como o texto esteja construído, tá? Então, vamos olhar aqui. Vamos começar pelo pressuposto. O que é um pressuposto, tá? Ah, Rita, fácil. Pressuposto é aquilo que eu sei que está lá no texto e eu vou perceber pela minha capacidade de interpretar. Correto, vamos lá. São ideias expressas de maneira explícita. Ideia, tá? Que elas vão decorrer logicamente, veja, o pressuposto obedece a uma lógica, né? De sentido de certas palavras, de expressões que estão contidas numa frase. Então,
Uma coisa que a gente precisa ter cuidado, porque a gente percebe que algumas palavras dentro de uma frase, elas carregam informações implícitas. Elas trazem, e tudo isso a gente vai ver exemplo, tá? Elas trazem uma carga de informação que você pode pressupor que a pessoa que escreveu aquilo, ela teve uma intenção. É o que a gente chama de intencionalidade textual. Aí vem aquela história de pessoas que dizem: a minha intenção não foi essa. Então significa que essa pessoa ela tem dificuldade no trato com as palavras. Se você tem dificuldade no trato com as palavras, você vai ter dificuldade no escrever. Já aconteceu com você, pessoal que está aqui no Instagram, a pergunta também é para vocês, tá? Já aconteceu de você escrever um texto ou falar uma coisa, você ser mal compreendido, mas o que você queria dizer era algo totalmente diferente? Muito bem. E por que isso acontece? Porque você não soube ter trato com a palavra, você não soube ter trato com o texto. E aí o seu texto, por exemplo, numa redação de um concurso, pode ter uma fuga parcial. Você até compreendeu o tema, mas na hora de escrever sobre o tema, você extrapolou, você viajou demais. E isso vai te dar uma dificuldade. Quando a gente fala da redação do Sebrasp, preste atenção, tá? Quando a gente fala da redação do Sebrasp, você precisa ter muito cuidado, porque essa banca, ela pede para você observar o texto expositivo. Então tem lá, atribuições da Polícia Civil com relação ao crime de feminicídio. Quais são as atribuições? Eu tenho que conhecer, mas se eu não conheço, tá? Ou se eu não conheço de uma maneira muito específica, eu posso começar a enrolar. E se, mesmo que até eu nem queira enrolar, se eu escolho atribuições inadequadas, eu posso fugir do texto, tá? Então dá uma olhadinha agora aqui em pressuposto. Veja essas duas frases. Os funcionários que conhecem o histórico da empresa acreditam nas promessas do empresário. Vocês estão vendo a mesma frase abaixo. A diferença é que em uma nós temos a ausência e na outra nós temos a presença das vírgulas. Rita, gramaticalmente muda. Joia, você pode até ser legal, tá bem gramática, e você sabe classificar. Você é capaz de dizer, essa que está em vermelho, né, a primeira, como não tem vírgulas, é uma oração adjetiva restritiva. Show, classificou bonitinho. A segunda, como tem vírgula, é adjetiva explicativa. Fez o dever de casa, né? Aprendeu a classificar a oração adjetiva. Maravilha. Aí eu te pergunto, você acha que ainda perguntam isso para você no geral? Você acha que a questão vai ser para você classificar a oração? Vai não, amor. Vai ser para você explicar o pressuposto. E quando você estiver construindo o seu texto, você também saber qual dos dois, tá? Qual das duas estruturas eu vou usar, qual dos dois pressupostos eu quero falar, eu quero deixar claro. Então vamos lá, sem vírgula. Os funcionários que conhecem o histórico da empresa acreditam nas promessas do empresário. Gente, sem vírgula, eu estou dizendo que não são todos os funcionários que acreditam nas promessas do empresário, apenas, restritamente, aqueles que conhecem o histórico da empresa. Então, por isso eu chamo de adjetiva restritiva, tá? Por quê? Porque restringe a informação a um pequeno número, não abrange. Quando eu digo, entre vírgulas, que os funcionários que conhecem o histórico da empresa acreditam nas promessas do empresário, eu estou dizendo que todos os funcionários conhecem a história, o histórico da empresa. E todos os funcionários vão acreditar nas promessas do empresário. Imagina a frase agora assim. Os funcionários, porque conhecem o histórico da empresa, acreditam nas promessas do empresário. Entendi, Ritinha, perfeito. Um generalizou e o outro me deu a ideia de restrição. Aí você vai construir seu texto. E aí você quer dizer assim, imaginemos, tá? A Polícia Civil, os policiais civis, pronto, que são competentes, agirão
agem de forma eficaz mediante esse tipo de crime. Não coloquei vírgula. Os policiais civis que são competentes agem de forma eficaz mediante esse tipo de crime. Sem vírgulas. Eu estou dizendo que apenas os policiais civis competentes agem de maneira eficaz naquele tipo de crime. Eu estou aí colocando um pressuposto que existem policiais civis que não são competentes. E esses não vão agir de maneira eficaz. Vocês estão percebendo que entender dentro do texto, mas entender na hora que você está construindo seu texto. Ritinha, e se eu colocar entre vírgulas? Eita, aí você vai ficar bem na fita. Porque você vai dizer, os policiais civis, vírgula, que são competentes, vírgula, agem de maneira eficaz mediante esse tipo de crime. Então você aí está dizendo que os policiais civis, que todos são competentes, então todos vão agir de maneira eficaz mediante esse tipo de crime. Você entende que é aquilo que você quer dizer? Se você domina a construção do texto, seu texto vai ter assertividade, tá? Então, espero que isso fique bem, mas muito bem claro, para que você consiga escrever com clareza, para que você consiga escrever com assertividade, com exatidão, tá certo? Porque escrever bem não é só escrever certo, quando eu digo certo dentro do princípio da ortografia, tá? Escrever bem é comunicar. E veja que eu estou falando aqui de textualidade. E a textualidade, ela tem esses elementos, tá? Os elementos argumentativos, os operadores, os pressupostos e os subentendidos, que a gente chega lá. Vamos lá. Agora vamos para o pressuposto? Olha esse slide agora, meus amores. Alguns pressupostos. A empresa foi alvo de novos golpes. Qual é o pressuposto? Que já houve outros golpes. Rita, isso é lógica. Beleza. Isso é lógica. Só um minutinho. Isso, Flávio. Isso mesmo. Às vezes acontece, né? Maravilha. Já houve outros golpes. Então, por isso que eu coloco, né, novos golpes. Gente, a aula é bom isso, ao vivo. De repente, eis que brota um som maravilhoso. O Fiat Uno foi seu primeiro carro. Olha aí, eu já deixei na tela o pressuposto. Ele teve outros carros depois desse. Vamos lá. Imagina que essa fosse uma questão, tá? Vamos sair um pouquinho lá do contexto só da gente construindo o texto. Tá lá diante de uma questão de interpretação de texto, beleza? Aí vem que um dos pressupõe-se, lendo essa frase, que aquela pessoa hoje tem um carro, mas esse carro necessariamente não é um Fiat Uno. Se você diz que isso é verdade, você extrapolou. Mas Rita, por quê? E não pode não? Pode, mas o texto me dá material para eu dizer isso. A única coisa que esse texto me diz é o Fiat Uno foi seu primeiro carro. Então eu posso pressupor que ele teve outros. Agora, dizer que hoje ele tem é extrapolação. Vocês estão entendendo o que é extrapolação? Tá? Deixem nos comentários quando assistirem essa aula. Se estiver passando aqui no canal, fica aqui com a gente, ativa o sininho e se inscreve no canal e dá o like aí, diz que gostou. Se não gostou, diga também, porque a gente está sempre aqui para melhorar, né? Para evoluir, para progredir e para entregar o melhor que a gente possa. Então, na hora em que você lê um texto desse e você percebe que uma pessoa dá uma resposta assim, gente, isso é extrapolação. E ó, assim de pessoas erram. Questões lá do concurso, teu desavisado concorrente, ele vai errar. Eu espero que não, tá? Desejo bem a todos. Mas se ele não for atento, como você é, ele erra. O prefeito está menos popular. Qual é o pressuposto? Ele era popular antes. Eu posso dizer que ele vai continuar sendo uma pessoa que não é popular? Não, eu não tenho elemento para dizer isso. Então, muito cuidado quando você tiver com uma questão de pressuposto, porque muitas vezes as bancas trazem a casca de banana aí, elas trazem possibilidades que extrapolam, que já não é mais pressuposição. Olha essa agora. Quando você volta a estudar, se eu pergunto a você, quando você volta a estudar, qual é o pressuposto? Que você já estudou, você não está estudando, mas que eu acredito que você vai estudar em algum momento. Ó, quando você volta, significa que você estudou um dia. Se eu estou perguntando quando você volta, é porque nesse momento você não está estudando.
mas eu acredito que você há de estudar. Entendem? Só servimos suco. Se você chega no restaurante e diz só servimos suco, não há nenhuma outra bebida sendo servida, tá? Sendo servida. Nunca vamos servir, não. Ele está usando até o verbo no presente. Só servimos suco. O amanhã a Deus pertence, tá? Seu comportamento virou, olha, esse verbo é muito bom, alvo de comentário. Gente, significa que anteriormente o comportamento dessa pessoa não era alvo. Imagine que alguém pressuponha, né, ou apareça um texto aí que diga que essa pessoa tem um comportamento inadequado e nunca será digna de confiança. Como é que eu vou dizer isso? Tá? O comportamento virou alvo. Então, antes, o comportamento dessa pessoa não era alvo de comentário, mas virou, se transformou. Então, significa que vai se perpetuar, tá? Então, até aqui tudo bem com pressupostos, e o perigo do pressuposto é a extrapolação, beleza? Bom, vamos lá. Apesar de ser criança, é muito inteligente. Olha, cuidado com essas construções, pelo amor de Deus. Apesar de ser criança, por que apesar de? Apesar de é um operador argumentativo de concessão. Concessão é um obstáculo, ok? É um obstáculo. Então, quando eu digo, apesar de ser criança, é muito inteligente, eu estou pressupondo que essa pessoa está dizendo que criança não é inteligente. Vocês já viram aquela... Não tem um quadro humorístico que dizia assim, sou pobre, mas sou limpinha? Lembra disso? Acho que vocês já devem ter ouvido. Sou pobre, mas sou limpinha. Olha o pressuposto aí. Se é pobre, é sujo. Sou pobre, mas sou limpinha, então está associando pobreza à sujeira. Olha, por trás, muitas vezes, está incutida aí um preconceito, nem que a pessoa nem sabe que tem, mas sai repetindo frases que são preconceituosas, não são nem politicamente corretas, nem, eu diria que, existencialmente corretas, né? Quando a empresa tiver lucro, os funcionários receberão aumento salarial. Veja, qual é o pressuposto? Que até então a empresa nunca teve lucro. Quando tiver, então porque nunca teve, tá? Ou ainda que um dia ela vai chegar a alcançar o lucro que ela precisa e merece. Estão percebendo? Olha, bastou uma expressão, quando, tá? Quando você resolver estudar, você vai passar em qualquer concurso. Olha, se um concurseiro escuta isso, ele está escutando, não estou querendo fazer confusão, pelo amor de Deus, mas se uma pessoa olha para você, concurseiro, e diz, olha, quando você resolver estudar, você vai passar em qualquer concurso. Gente, sem perceber ou percebendo, essa pessoa está dizendo que você, até esse momento, não resolveu estudar, certo? E se você resolver, caso você venha resolver, aí você vai passar. Mas ela está dizendo categoricamente que você não quis, ou não estudou, ou não conseguiu, mas que você não estudou mesmo, ela está dizendo, tá? Então, confusões à parte, mas cuidado com o que a gente fala. Então, até aqui tudo certo com relação ao que elementos argumentativos ou operadores argumentativos e o que são os pressupostos. Mas o pressuposto, ele é explícito. O subentendido, esse dá mais trabalho, ele é implícito, tá? Ele está ali, mas ele não é tão evidente. Vamos olhar aqui alguns exemplos? São insinuações. Olha, isso dá uma confusão, escondidas por trás de uma afirmação. São mensagens implícitas, deduzidas de maneira subjetiva. Você sabe o que é subjetiva? Subjectum é o eu, é a visão de quem está avaliando, tá? Pelo interlocutor, subjetivamente pelo interlocutor. E o interlocutor é a pessoa com quem a gente fala. Justamente por essa ideia de dedução, eu deduzo, é que os subentendidos podem ser ou não verdadeiros. Por que, Ritinha? Porque é o que eu, como interlocutora, estou compreendendo. Por isso, na hora em que você escreve uma redação, lembre-se do seguinte: o seu avaliador é o seu interlocutor. Você não vai falar direto com ele porque a dissertação ela é impessoal. Ela é toda na terceira pessoa do singular, né? Mas a ideia que você coloca, a mensagem que você expõe,
a ideologia que você vai defender ou o fato que você vai expor, a maneira como você vai construir seu texto, pode provocar no seu avaliador, tá, uma interpretação que ele vai subentender através daquilo que você escreve. Rita, mas aí, de certa maneira, eu fico à mercê da compreensão do avaliador. De certa forma, sim, e de certa forma, não. Por que de certa forma, sim? Porque se você não escreve com clareza, com continuidade, com progressão, usando os argumentos corretos, usando a coesão adequada, usando os operadores argumentativos que sejam realmente eficazes, aí você vai ficar à mercê da interpretação, tá? da subjetividade de um avaliador. Mas se você escreve com clareza, com concisão, com continuidade, se você usou os operadores argumentativos corretamente, ele não vai ter como viajar e dizer que entendeu o que você queria dizer isso ou aquilo. Então, vai depender muito de como você vai construir seu texto. Que tipo de elemento você coloca para que não fique subentendido nada que você não queira realmente ter dito. Olha agora esse exemplo, mais um exemplo do cotidiano, tá? Maria olha para Paulo e diz: vamos ao cinema? Aí ele responde: mas tenho de estudar para a prova de sábado. Gente, qual é a possível forma de subentender isso aí? Que Carlos, ele está sugerindo que ele não vai para o cinema, tá? Entende? Às vezes confusões, brigas de namorado é tanto pelo fato do subentendido, gente. Alguém liga para a casa de Lucas, um amigo do Lucas, e diz assim: é da casa de Lucas? Aí a mãe atende e ela responde: ele deu uma saidinha, mas já já volta. O que essa mãe provavelmente entendeu? Que o amigo quer falar com Lucas. Veja, Rita, mas isso é óbvio. Não necessariamente. Ele pode perguntar: é da casa de Lucas? É. Ah, tá, eu percebi que eu estava ligando errado, né? Ia ligar para outra pessoa. Quando eu olhei, vi que era o número de Lucas. Poderia ter sido isso. Tantas coisas poderiam, mas se eu pego o texto, é da casa de Lucas, a mãe dele na hora disse, mas ele deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta, porque ela subentendeu que a pessoa que ligou queria falar com Lucas, tá? Se você chega e diz assim, vamos à praia hoje, aí seu esposo, sua esposa, seu amor vai e olha e diz, tô achando que tá meio nublado, você já entendeu. Essa pessoa não vai querer ir à praia, né? E às vezes há quem diga assim, mas eu não disse que não queria ir. Não, você não disse, mas subentendeu. Então, essa característica de subentendido é algo que dentro da interpretação de texto, muitas vezes, causa problemas fortíssimos com os candidatos, tá? E aí, na hora em que você está construindo o seu texto, você não pode deixar passar nada que traga para o seu corretor a ideia de que seu texto tem subentendidos dentro dele, tá? E para a gente fechar essa visão de interpretação textual, vamos lembrar que existem alguns fatores dentro de um texto que caracterizam o texto como texto. É o que a gente chama de fatores de textualidade. São aqueles fatores que realmente nos mostram que a nossa produção, ela atingiu um processo. A nossa produção foi uma produção que cresceu, que teve continuidade. Sabe aquele bolo lindo que ele vai crescendo por igual e não murcha? Pronto, essa é a nossa redação. Esse é o seu texto, esse é o texto que você vai fazer no seu concurso, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas vamos olhar quais são os fatores que deixam um texto com textualidade. Eu vou repetir, vamos olhar agora fatores que deixam o texto repleto de textualidade, beleza? Então, fatores de textualidade é a produção de um texto orientado. Texto está orientado por fatores, tá, de textualidade e que esse texto nos mostra que esta produção é um processo. Por quê? Porque ele é construído através de interações comunicativas. Gente, as partes de um texto, elas interagem entre si.
E Ritinha, quantos são os elementos textuais ou quantos são os fatores de textualidade? A gente vai falar aqui de 7 fatores. O primeiro deles é a situacionalidade. Todo e qualquer texto, ele está inserido numa situação. E situacionalidade é a linha de processo desse texto. Há quem diga assim, é o mais importante dentro do contexto. Porque todo texto precisa estar inserido num contexto, tá? É o que vai tornar o teu texto adequado a uma situação. Veja aí como eu coloco no slide. Por quê? Porque ele orienta a produção do texto, certo? Esse fator orienta. Esse fator evidencia quem está escrevendo, para quem está escrevendo e qual o objetivo. Tá o print nessa tela aí, tá? Qual o objetivo de escrever esse texto? Então, existe a situacionalidade para que você tenha a consciência de o que eu vou escrever. Vou fazer uma redação? Vou. Essa redação é uma redação que eu estou fazendo para a banca Sebrasp. Show! Eu sei que eu estou num concurso policial, eu vou fazer concurso para a Polícia Civil. Então, olha, eu estou começando a me situar. Entende? A situacionalidade. Eu estou me situando. Eu sei o que eu vou escrever. Eu entendi o tema. Eu sei para quem eu vou escrever. Eu sei como eu vou escrever. Eu tô com um texto orientado. Gente, isso serve para qualquer coisa. Se você vai escrever uma mensagem no WhatsApp, você sabe o que vai... Um e-mail. Tá? Imagine qualquer coisa. O bilhetinho que você vai deixar colocado lá na porta da geladeira. Para quem é? O que você quer dizer? Qual é o contexto? Tá certo? Senão, o seu texto não vai ser bem compreendido. Então, a situacionalidade é exatamente essa grande preocupação que a gente precisa ter, por isso que diz que ela é mais importante. Dentro do nosso contexto, o que eu vou escrever, para quem eu vou escrever? Então, olha o que eu falo, conhecer a banca, conhecer as atribuições do órgão. Eu estou aí situada, eu não estou feito um cego no tiroteio, tá? Então, esse primeiro elemento da textualidade é fundamental. Mas aí, se eu sei para quem eu vou escrever e eu sei o que eu vou escrever, eu também tenho que ter consciência das informações necessárias para que esse meu texto faça sentido. E aí, o segundo elemento, o segundo fator de textualidade é esse aí, informatividade. Porque agora, olha o que eu coloco no slide, o foco é passar uma mensagem, uma informação, através do texto. Beleza. Mas a informação, ela é mais do que somente um conteúdo. Ela tem que ter sentido, ela tem que dar sentido a esse conteúdo. É a expectativa da quantidade de novas informações que o leitor vai receber. Se eu estou fazendo um texto expositivo, a informatividade é a minha mola mestre. Quais são as informações que eu tenho sobre aquele tema? E quanto mais conhecimento eu tenho, gente, sobre o assunto, menos informatividade, tá? No caso, no sentido de só informação seca, ele vai ter. Por quê? Porque o texto, o assunto, eu tenho a informação e eu transformo aquilo ali numa construção textual que não é resposta ao item. Eu tenho conhecimento. O interesse do leitor, a pessoa que vai ler meu texto, esse interesse ele vai se dar conforme a previsibilidade do texto. Olha o que eu coloco aí. Ou seja, se o texto for óbvio, ou se o leitor não tiver nenhum conhecimento sobre o assunto, não vai despertar interesse, tá certo? Mas se o leitor já tem algum conhecimento e o texto mostrar para ele que existem ali informações relevantes, aí ele vai ter um alto grau de motivação. Então, é aquilo, a informação que você tem é ótima, mas ela precisa ser construída. Mostrar que com aquela informação você vai trazer para o texto um conhecimento diferenciado. Qual é a conclusão? Você vai ter um leitor muito mais interessado no seu texto. E o primeiro leitor, depois de você, claro, tá? É o seu avaliador. Você vai ter que encantar esse avaliador. Então, faça com que seu texto tenha um diferencial. Não tenha aquela informação de que a torcida do mundo todo também colocaria.
tá certo? Você coloque aí uma informação que seja preciosa, que seja diferente, ou venha de uma maneira diferente, que seja apresentada com criatividade, tá? E aí o terceiro elemento, o terceiro fator de textualidade é a intencionalidade. Qual é a intenção de quem está produzindo o texto? Tá certo? Qual é a tua intenção? Você quer produzir um texto, imagina se você vai fazer uma redação para a banca Sebrasp e você diz, eu vou fazer um texto poético. Faça não, a não ser que peçam, tá? Por quê? Porque quem escreve produz um texto coeso, coerente, que passa a ideia, que é a ideia principal, né, passada, ela tem que transmitir para o leitor mesmo que esse objetivo não se realize na sua plenitude. Como assim? Eu tenho a intenção de mostrar que conheço as atribuições daquela instituição, eu sei como se combate determinada coisa, eu sei para que se usa um determinado elemento, mas a minha intenção é produzir um texto e esse texto ele tem que ser coeso e coerente. Por quê? Porque a ideia principal dele tem que ficar clara. Se assim não for, a minha intenção ela não vai ser atingida. E se a minha intencionalidade não é atingida, meu texto não vai ser compreendido, não vai ter clareza e provavelmente a minha nota vai ser baixa, tá? O quarto fator de textualidade é a aceitabilidade. O que é isso? A aceitabilidade está focada no leitor. Eu estou escrevendo e estou pensando no leitor, tá? O leitor ele precisa de algum conhecimento. E vamos pensar na redação? O teu leitor é um avaliador que conhece, né, a língua portuguesa, mas que também conhece o conteúdo daquele tema sobre o qual você está falando. Então, esse leitor ele precisa ter esse conhecimento sobre o assunto para poder analisar o texto. E até decidir se concorda com a intenção ou não. Ou seja, o teu avaliador, ele precisa conhecer o assunto, e ele conhece, tá? Para saber se aquilo que você escreveu tem ou não tem fundamento. Então, é através de sua interpretação de texto que o leitor vai poder reconhecer o que está implícito e o que está explícito no texto. Então, a aceitabilidade ela é um dos fatores que complementa a intencionalidade. A tua intenção em escrever e a aceitabilidade. Você tem uma intenção de passar uma mensagem e entende que essa mensagem vai precisar ser aceita por um leitor, que no caso da redação de um concurso é o teu avaliador. Por quê? Porque para ter a aceitação do leitor é preciso que ele interaja com o texto, tá? E autor. Não significa aí interagir, você vai bater papo com o avaliador e dizer, meu caro avaliador, você que está lendo essa redação, seja na verdade mais sensível, lógico, não vai fazer isso, mas você vai entender que aquele avaliador lá, ele conhece o assunto e você vai escolher os melhores argumentos, você vai pensar as informações mais fortes e mais relevantes como estratégia argumentativa, como fortalecimento, como fundamentação das tuas ideias. Por quê? Porque é exatamente isso que você precisa para que você tenha um avaliador entendendo que você realmente compreende o tema e conseguiu expor o tema com clareza, com exatidão e com eficácia, tá? Oi, Mardoc, lindão, muito bem, bom ver você aqui. Vamos lá. E o quinto fator de textualidade é a intertextualidade, gente. O intertexto, na verdade, é a presença de um texto dentro do outro, né? É o princípio de que todos os textos, eles partiram de um texto que já existe. Então, a gente não tem a gente costuma dizer que o novo, na verdade, é o velho repaginado. Não é? Então, a gente quando está lendo um texto, muitas vezes você vê um trecho, um fragmento, uma referência a uma música, a um fato histórico, né? Porque você tem aí a intertextualidade. Então, quando a gente olha por esse ângulo, o que é que a gente pode dizer? Que não existe um texto totalmente original. Sobretudo hoje, que os textos eles se reorganizam.
Porque para você produzir um texto é necessário o conhecimento de outros já produzidos. Quando você faz sua redação, você, na verdade, já está trazendo para seu texto algo que previamente você já viu. Então, aquele teu texto, ele não é inusitado. Eu vou falar sobre reforma agrária, mas você já leu sobre reforma agrária em algum lugar? Eu vou falar sobre a questão do trabalho escravo, mas você já leu sobre o trabalho escravo? Então, veja, aquele seu texto, ele é um intertexto. Você pode também fazer referências ou inferências, como a gente falou há pouco, né, de outros elementos. Então, na intertextualidade, muitas vezes acontece de uma referência implícita, e implícita ou explícita de outro texto, né? Você pode fazer, muitas vezes, recorrer dentro de um comunicado, dentro de um processo comunicativo, a um trecho de uma música, a um trecho de um filme. Quando você está fazendo uma argumentação e você cita, tá certo? Um fato histórico, você cita um filme, você cita uma música, você cita uma peça. O que você está fazendo? É um intertexto, você está tomando de empréstimo como um processo de uma estrutura de argumentação, algo que já existe. Então, se olharmos por esse prisma, um dos fatores que caracteriza textualidade é o intertexto, tá? E esse intertexto mostra que nós não somos realmente seres dotados de construção textual inusitada. Ninguém nunca escreveu isso, claro que escreveu, tá? Mas você está realmente retratando aquela ideia que um dia alguém já usou, através do seu prisma, através da sua ótica, tá bom? Mais uma aguinha aqui. E agora vamos falar do sexto elemento de fatores de textualidade, que é coerência. Olha, coerência na vida também precisamos, não é? Coerência é um dos principais fatores de textualidade. Veja que todos são importantes. Por quê? Porque é ela que dá sentido ao texto. Gente, coerência é lógica. Pronto. O texto tem que estar compatível com o que o leitor conhece. Porque senão o teu texto não vai fazer sentido. A gente precisa da lógica dentro do texto. Organizar as ideias e organizar bem para que elas não se contradigam e formem um todo harmonioso, não é? Com o mesmo sentido, fazendo com que o texto atinja o seu objetivo corretamente. Gente, um texto incoerente, um texto que você começa a afirmar algo benéfico e daqui a pouco aquele algo benéfico você diz, mas em contrapartida, veja, você não está colocando, você pode até mostrar elementos, uma ideia, tá certo? Uma ação que possa ter benefícios e malefícios, isso é uma história. Mas se uma ação benéfica, você daqui a pouco começa a dizer que essa ação benéfica, ela é maléfica, aí você está sendo incoerente, tá? Então é como você dizer que tudo está certo, daqui a pouco dizer que tudo está errado. Mas se você diz que determinadas ações têm pontos corretos e pontos que infelizmente não são tão corretos, que precisam de ajustes, aí você está sendo coerente. Então, quando eu falo de coerência, eu estou falando de lógica. E se meu texto não tem lógica, meu texto perdeu todos os outros elementos. Como é que vai ter situacionalidade? Mesmo que eu contextualize, tá? Como é que eu vou trabalhar nesse texto a coesão adequada se eu não tenho coerência? Eu posso ter coesão sem ter coerência, tá? Eu posso unir partes bonitinho, usar conjunções bonitinho, mas as ideias são incoerentes. E uma ideia incoerente acaba com a nota do seu texto, no caso de uma redação, pode te levar a zerar a redação ou a ter, pelo menos, uma ideia de uma fuga parcial ao tema, tá? E aí, nosso último, e não menos importante, elemento, o fator de textualidade é a coesão, tá? Quando eu falo de coesão, eu estou falando de recursos que nós usamos para construir essa unidade material que é o texto. Aqueles lá, operadores argumentativos, fazem o papel dos elementos coesivos. São mecanismos gramaticais, lexicais. Quando eu falo de léxico, eu estou falando de vocabulário, tá? Léxico é palavra. O que a gente tem, ou que existe dentro de um texto, e que precisa ser elementos claros, elementos compreensíveis. Por quê? Porque dentro de um texto, como eu coloco aí, são usadas palavras que se relacionam
para dar sentido a esse texto. Gente, utilizar essas palavras corretamente, utilizar a conjunção, os tempos verbais, os pronomes, as classes de palavras, os advérbios, tudo isso precisa ser usado de maneira harmoniosa para que se estabeleça essa harmonia entre as partes. E a partir daí a gente vai ter coerência textual. Mas se eu coloco elementos coesivos perfeitos, vocabulário lindo, mas a minha ideia se contradiz, eu perco minha pontuação. Então, o que é que ficou claro? Eu acredito, tentei fazer o melhor para deixar claro para vocês nessa aula de hoje. É que estudar um texto, assim como construir um texto, nós precisamos ir além apenas de técnica. A gente precisa ir além de conhecer só as partes de uma maneira bem objetiva. A gente precisa ter um olhar mais grandioso. Você escreve bem quando você entende do assunto, quando você também começa a ler mais sobre o assunto, quando você começa a exigir mais de você. Sabe aquilo de você escrever um texto, pede para alguém que você confia ler. Vamos supor que fosse o bilhetinho lá da porta da geladeira. Mostra para alguém, olha, o que você entendeu disso? Faz sentido, né? Quando você pergunta se faz sentido, você está dizendo, tem coerência? A pessoa vai olhar e vai dizer, eita, isso aqui você quis dizer o quê? Aí você percebe que a ideia não ficou muito clara, porque faltou um operador argumentativo, ou seja, faltou um elemento coesivo mais adequado. Então você começa a ter mais confiança em você. Quando pessoas que sabem, que conseguem compreender a construção de um texto, passam a te avaliar também e passam a dar a opinião. E a primeira coisa que a gente precisa é ser humilde, né? É calçar as sandálias da humildade e entender que nós somos falhos, que nós precisamos sempre melhorar. Que ainda que um professor de português, ainda que Rita Rafael adore língua portuguesa, goste de escrever, ame ler, mas Rita pode escrever um texto que precise de muitos ajustes, claro, porque graças a Deus nós somos mortais, nós somos falíveis e nós estamos num processo de construção eterna, né? Eterno, processo eterno de construção. Somos seres em construção. E se nós somos seres em construção, quiçá nossos textos, não é verdade? Então, meus amores, que eu possa ter ajudado com essa aula a construir um texto melhor, a destravar algumas ideias, a fazer com que você perceba a importância de outros nuances da língua e aproveitar para terminar. Se você gostou, deixa aí teu gostei, deixa teu like, te inscreve no canal, né? Acompanha nossas redes sociais e lá no Instagram nós temos um link lá na bio que te leva a um grupo do WhatsApp. Então vem participar desse grupo com a gente, vem receber cada vez mais novidades e deixa que eu te ajudo a escrever um pouco melhor, tá bom? Um beijo, até a próxima semana, quando nós teremos a nossa 8ª aula, a que finaliza essa jornada, mas não finaliza todas as atividades do nosso canal. Ao contrário, a gente está só começando. Tchau, tchau. Beijo.